Olá, vamos falar hoje sobre uma passagem mal entendida que está na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, primeiro, que diz o seguinte: Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse versículo geralmente é entendido como estivesse referindo, essa fraqueza estivesse se referindo à debilidade espiritual. Aquele crente desanimado, que não está vindo muito para a igreja, está fraco, está abatido. A esses, certas pessoas acham que esse versículo está se referindo a essa debilidade espiritual de ânimo, sendo que não é isso que essa passagem está se referindo. O capítulo 14 e 15, que tem o mesmo assunto, ele está tratando sobre o problema de conhecimento. Esse povo fraco tratado aqui na verdade, crentes de fraqueza de conhecimento, que diz um monte de besteira, que é cheio de crendices, que fala muito baseado em sua opinião, no que ele acha, não tem conhecimento bíblico dos assuntos, do tema, e fica esbanjando, na verdade, crentagem. Crentagem, na verdade, é um termo que eu cunhei para se referir ao discurso dos crentes que, na verdade, é baseado no que eles acham, não no que está escrito. E muitas vezes não, geralmente crentagem, o discurso não está na Bíblia, a Bíblia diz outra coisa, mas os crentes gostam de falar baseado na minha opinião, eu acho, penso eu, creio assim. Quando vai vir na Bíblia, eu penso eu, creio assim, não sei o que, está tudo errado, né? Então esse tipo de crente que fala muito baseado no que ele acha, em suas religiosidades, esse povo é chamado de fraco. Esse versículo aqui é por conta da diferença de nível de esclarecimento. É um versículo voltado para o crente esclarecido. Como o crente que infelizmente não tem muito esclarecimento, que é muito voltado para o eu acho, para a opinião dele, ele geralmente é muito irritante quando você vai ensiná-lo e ele bate pé firme não é no evangelho, na opinião dele. Então ele foca, ele prisa a opinião dele, mesmo você mostrando a palavra. Como é irritante você conversar, aconselhar com pessoas assim, então Paulo fala assim, suporte. Diz aos que têm esclarecimento em certos assuntos. Suporte esses. O assunto tratado aqui, para Paulo ter dito isso, está no capítulo 14, que era o problema de comida. Tinha crente em Roma, na igreja em Roma, que achava que não se deveria comer carne, só comia legumes, que está lá no início do 14. Uns é forte, Paulo chama de forte, uns é forte, come de tudo. Outros é fraco, só come legumes. Veja o fraco, no capítulo 14, lá, versículo 1, se referindo ao fraco de conhecimento, porque acha que deve ser vegetariano, que não se deve comer carne. Paulo chama de fraco. Como estava rolando uma discórdia, uma confusão entre esses dois grupos lá na igreja em Roma, o que achava que podia ser onívoro, comer de tudo, e aqueles que achavam que tinha que ser vegetariano, não comer carne, então estava rolando um choque. E os fortes estava sendo muito ignorante, grosso, mal educado, com os crentes fracos, tratando mal, esses. Então Paulo fala aqui a esses que têm esclarecimento, não faça assim, não se comporte de forma grosseira, mal educada, com soberba, humilhando o crente de baixo conhecimento, que tem essas presepadas, mas suporte. Então ele vai dizer para o crente que tem conhecimento, no versículo 12, vai continuar dizendo: Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Aqui ele está falando já sobre essa questão de evitar essa discórdia desnecessária e vai dizer, mas no que é bom para a edificação, não é que tudo deve se ceder ao fraco, mas naquilo que é bom, para a boa comunhão, para o bom convívio, Então, deixa o ignorante em paz, deixa ele em paz, não vamos querer destratá-lo, tratá-lo mal, Só quem já conversou com esse tipo de crente, que hoje recebeu até um apelido, geralmente esse tipo de crente é chamado de crentelho, é aquele crente que é ignorante, que é fraco de conhecimento, é ignorante, e aí fica falando coisa do tipo,
para que teologia? Teologia faz mal, teologia apaga o fogo, que o conhecimento incha, que a letra mata. Esse tipo de crente com esse discurso que completamente, né, distorcido. A esse tipo de gente, quando você vai conversar, a Bíblia diz assim, ó, não levante a voz para ele. Tente suportar. É complicado conversar com esse tipo de crente, né? Mas suporte essa infantilidade, né? Essa dureza de pensamento dessa pessoa. E no 7 ele vai dizer, do mesmo capítulo 15, portanto, aos fortes, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Aqui é o seguinte, com esse problema que estava tendo em Roma, na verdade, esses crentes esclarecidos eram crentes que estavam na igreja em Roma. Esses que achavam que não podia comer carne, eram os crentes que estavam chegando na igreja em Roma, nesse período. E aí começou a rolar esse choque entre aqueles que já estavam ali na igreja, que estavam esclarecidos, com esse grupo que estava chegando, novo. Então Paulo manda receber, né, esse grupo de cristãos que estavam chegando em Roma, com essas infantilidades, que ele chama de fraco, com essa infantilidade, mas para suportá-lo, para não ficar nesse mimimi, nessa discórdia. Esse mesmo problema de esclarecimento entre fortes e fracos é tratado também em 1 Coríntios, no capítulo 8, que Paulo vai dizer assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Todos nós temos ciência nesse esclarecimento. A ciência incha e o amor edifica. Aí Paulo está falando que todos nós temos determinado tipo de ciência, de conhecimento. Aí ele vai dizer, o problema é o seguinte, quando você se volta demais para a ciência te incha. Inchar é endurecer, ficar orgulhoso. Aí ele vai dizer o que está faltando para esse tipo de crente. Mas o amor edifica. Então, quando o crente ele se volta demais para o conhecimento, ele acaba ficando uma pessoa dura. Portanto, ele tem que ter amor para aceitar aquele que pensa diferente em detalhes, não é em tudo. E tem coisa que a pessoa pensa diferente, heresia. Ele é um herege, entendeu? E esse deve ser evitado, não é isso. Mas em bobagens, né? Como aqui em Coríntios, está tratando de comer também de comida. Comida sacrificada aos ídolos. Aí Paulo diz, sabendo que todos nós temos ciência, né? Você é esclarecido, você sabe que você pode comer uma comida que foi oferecida, só que o fraco não sabe disso. Aí ele vai dizer, cuidado que essa liberdade sua de poder comer uma comida sacrificada não seja de alguma forma escândalo para os fracos. Novamente aqui, os fracos, né? Então, a pessoa que tinha esclarecimento, que poderia comer de comida sacrificada, ele deveria evitar, baseado no amor, deveria evitar de comer para que o seu irmão fraco não ficasse escandalizado. Só que ele não estava fazendo isso, ele estava agindo só pelo conhecimento de poder comer. Então Paulo trata sobre esse assunto no capítulo 15 de Romanos e no 8 de 1 Coríntios, esse problema entre o esclarecido e o fraco, né, o ignorante de conhecimento. E às vezes o sábio não agia, o que tinha conhecimento não agia como sábio para transformar isso em união, mas ele destratava, né, o de fraco conhecimento. Então essas duas passagens vêm com essas orientações exatamente para isso. O crente que tem essas meninices, essas crentagens, esse tipo de fala baseado mais no que ele acha, principalmente quando se trata de julgamento, aí é que o negócio fica louco. E aí o versículo, não julgueis para não ser julgado, é usado de forma irresponsável, displicente, à torta e à direita, para tudo. De pessoas que o quê? De pessoas que nunca estudaram o capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, que dá autoridade aos crentes para julgar. E várias outras passagens espalhadas na Bíblia, dando autoridade ao crente para julgar. Mas aí o crente que não tem esclarecimento, que é fraco, ele acaba usando esse discurso e às vezes o que tem esclarecimento perde a paciência, né? E acaba tratando mal, chamando de burro, chamando de ignorante, mandando, vai estudar, né? Quem é você para discutir comigo? E isso está errado, e é exatamente por conta dessa reação do que tem conhecimento, por conta da reação do que tem conhecimento, é que essas orientações no capítulo 15 e no capítulo
capítulo 15 de Romanos e capítulo 8 de 1 Coríntios existem. Certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Suporte o fraco. Ele é irritante, mas nós não podemos destratá-los. Que Deus abençoe a todos.